Fala, meus amigos, beleza? Eu queria comentar aqui com vocês agora o que para mim foram dois erros cruciais do ministro Alexandre de Moraes, que poderia ter evitado toda essa confusão que está rolando agora entre os Estados Unidos e a Suprema Corte. Claro que o ministro cometeu centenas de erros, mas eu vou ficar em dois que eu acho bastante importante e que ele poderia, com uma simples resposta, ter amenizado tudo o que está acontecendo agora. Mas ele não fez. A primeira foi a carta que o deputado americano Chris Smith enviou para ele em junho do ano passado. No mês de maio do ano passado, o Chris Smith recebeu uma delegação de deputados brasileiros lá no Congresso americano. Vocês lembram bem que depois eles foram ali para fora, deram aquelas entrevistas ali. Inclusive, a própria esquerda disse que eles não tinham moral, porque eles nem responderam as perguntas. A entrevista nem foi feita dentro do Congresso, e sim fora. E os idiotas não sabiam que fora era mais importante, era mais prestigioso aquele local do que dentro do Congresso. E a partir dali, eles começaram a articular demandas para o ministro Alexandre de Moraes. E o Chris Smith, naquela época, mandou uma carta para o ministro, para o Barroso, para Carmen Lúcia, Pacheco e Lira. E ele não obteve resposta. Nessa carta, o Smith disse que foram constatadas graves violações contra os direitos humanos por parte do governo brasileiro e que está debruçado sobre a legislação brasileira, certo? Ele ainda afirma que foram contatadas essas violações e questiona se parlamentares brasileiros foram processados ou submetidos a medidas cautelares por conta de opiniões expressas ou ações tomadas no exercício de suas funções parlamentares. Ele também quis saber se o ministro solicitou dados de empresas e pessoas que estão sob a jurisdição dos Estados Unidos, exigindo que eles cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sob a lei brasileira. Vocês lembram muito bem disso. Era uma carta com 7 itens que foi endereçada para essas pessoas que eu acabei de comentar. Por que o ministro não respondeu? Por que o ministro deu de ombros para uma carta de um congressista americano tão importante? Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi a segunda carta que foi enviada para ele, para o Ministério da Justiça do governo Trump. Aí já não é o Congresso americano, é o Executivo americano mandando uma carta para ele. E dessa vez não foi um tom respeitoso e perguntando sobre certas situações. Não, foi um tom de cobrança, dizendo ao ministro algumas coisas que o ministro não quis responder também, né? E nessa carta, que se tornou pública anteontem pelo New York Times, a gente viu que o tom era muito mais incisivo, era um tom muito mais duro contra o ministro, dizendo que era um absurdo o que ele tinha feito contra a plataforma Rumble, tirando ela do Brasil, e que talvez isso tivesse consequências. Bom, as consequências nós vimos. Então foram duas cartas, duas oportunidades que o ministro teve para responder e não respondeu. Custava ter respondido alguma carta, mesmo que for que ele mentisse do começo ao fim na carta, mas pelo menos ele demonstrava respeito às instituições americanas. Ele demonstrava respeito ao Congresso americano e ao governo de Donald Trump. Ele simplesmente não respondeu nada. Simplesmente ele cagou, não respondeu, ficou por isso mesmo. Só que não ficou por isso mesmo. Agora a gente está vendo aí, o próprio ministro já não pode entrar mais nos Estados Unidos e corre o risco também de ser sancionado pela lei Magnitsky, que eu acho que vai alcançar ele. Enfim, bobagem, né? Poderia ter respondido, pelo menos, como eu disse, para demonstrar um pouco de empatia, para construir uma pontezinha que poderia ser útil para ele agora. Ele não fez, talvez por soberba, talvez por prepotência, não sei. O certo é que ele não respondeu e a história está aí para mostrar. E você, meu amigo, concorda que esses dois erros foram erros crassos? Foram erros que complicaram ainda mais a situação do ministro?
Ou você acha que não é por aí, que ele já tinha feito tanta bobagem que isso não faria diferença? Deixa aí nos comentários.